A paz do Senhor, glória a Deus, Diácono Hugo Garcia de volta ao canal Verdade Original, trazendo Isaías, o profeta messiânico. Eita, que glória! Hã? Nós estamos aqui na aula 4. Desde já eu quero agradecer a todos os meus seguidores que têm compartilhado, alguns têm interagido comigo, feito perguntas e eu fico muito feliz. Outros têm sugerido conteúdos. E sim, gente, eh, a PEC não é o único quadro que eu vou estar trazendo aqui, haverá outros também a partir de fevereiro. Glória a Deus. Então, que você continue me acompanhando, que vai ter ainda muita coisa legal. E se você é a primeira vez que está aqui comigo, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida, sua família. E desde já eu já peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho e coloque na opção todas, para que o YouTube te notifique de todo o trabalho que eu colocar aqui. Glória a Deus. Então, vamos seguir adiante com a aula. Lembrando, sempre eu colocarei na descrição do vídeo a revista em PDF para aqueles que não têm a revista impressa. É completamente gratuito, basta clicar no link lá e baixar, para que você tenha o melhor acompanhamento das aulas. Amém? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. O assunto de hoje vai tratar sobre o estudo 4, Isaías 24 ao 27, o Apocalipse de Isaías. Hum. Quando se trata em relação a Apocalipse, a gente já sabe do que se trata. Se trata sobre o fim de tudo, o fim da humanidade. E o profeta Isaías também recebeu revelações em relação a isso. Então não foi só o apóstolo João no livro de Apocalipse. Os profetas da antiga aliança também tiveram, como Daniel, alguns dos profetas menores, Joel também. eh, no Novo Testamento, os evangelhos, através das palavras de Jesus. O apóstolo Paulo também, principalmente nas cartas de Tessalonicenses, recebeu essas revelações sobre o fim do mundo. Principalmente pelo apóstolo Paulo, nós temos a teoria do arrebatamento. E o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse. E, então, os estudiosos, os filósofos, os teólogos, eles começam a reunir essas profecias, tanto da antiga aliança como da nova aliança, começam a interligar e ver que uma profecia bate com a outra, uma confirma com a outra. E eles vão começar a analisar o cenário que nós estamos, vendo se essas profecias se encaixam. Daí nasce a escatologia, onde eles vão começar a desenvolver as profecias sobre o tempo do fim. Eh, Tentando, de uma certa forma, calcular o momento que nós estamos vivendo o tempo do fim. Isso é o estudo da escatologia e a gente vai aprender isso hoje, segundo a perspectiva de Isaías. O texto áureo vai dizer assim, ó: Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Isaías capítulo 24, versículo 1. Meu Deus do céu, Deus vai acabar com tudo, vai matar todo mundo, não vai ter mais esperança. Não, gente, não é assim. Quando ele se trata, dizendo que vai devastar, desolar a terra, é porque ele vai pegar, esse mundo pecaminoso e vai transformar segundo ao seu reino, um reino justo, um reino sem pecado, sem mácula. E é aí disso que ele está falando. Então ele vai transformar, ele vai trazer a justiça plena, a justiça eterna. Porque desde o pecado original, esse mundo aqui é perecível, vai chegar ao fim. Tantos os cientistas dizem isso, que nada aqui vai ser para sempre, nem mesmo o sol é para sempre. Haverá um fim para todas as coisas. Então a gente vai ver, segundo aí a perspectiva de Deus, como realmente isso vai ocorrer. A verdade prática vai nos dizer assim: confiar em Deus nos garante força para resistir ao mal enquanto aguardamos sua segunda vinda e o estabelecimento de seu reino justo e pacífico. Olha isso, está vendo? Então, há esperança para aqueles que confiam em Deus, que estão debaixo da potente proteção do Senhor. Então, se você está com o Senhor, se você aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, você está debaixo de uma promessa.
Porém, você precisa manter a sua confiança e a sua intimidade com o Senhor para que você alcance justamente essa promessa, a vida eterna. A leitura bíblica para estudo está em Isaías 27, do 1 ao 13, e iremos ler agora. Então vamos lá. Isaías, do 27, 1 ao 13, vai dizer assim: Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano de noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiro diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Porventura, feriu ele como feriu os que o feriram? Ou matou ele assim como matou aos que por ele foram mortos? Com medida contendeste com ele quando a rejeitaste. Ele atirou com o seu vento forte no tempo do vento leste. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado. Quando ele fizer a todas as pedras do altar, como pedras de cal, feitas em pedaços, os bosques e as imagens do sol não poderão ficar em pé. Porque a cidade forte será solitária, uma habitação rejeitada e abandonada, como um deserto. Ali pastarão os bezerros e ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados. Vindo as mulheres, os acederão, porque este povo não é o povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Então, estamos vendo aí através da leitura da palavra de Isaías, aonde a gente vai entender de fato o que essa profecia quer dizer, segundo aqui a nossa lição. Glória a Deus, então essa foi a leitura, iremos retornar para a nossa lição. Então, vamos lá. O julgamento das nações, certo? Deixa eu pegar aqui a setinha. O julgamento das nações. Primeiro vamos entender o cenário que Isaías se encontra nesse exato momento. Isaías passou pelo rei Uzias, já praticamente já estava aí, morrendo, Jotão e Acás. Uzias e Jotão tentaram fazer o que era correto aos olhos do Senhor. A Bíblia relata isso, em Reis relata isso, em Crônicas também relata isso. Só que quando chega em Jotão, ele fez o que era justo aos olhos do Senhor, porém ele não tinha tirado os altares pagãos. Então a idolatria ainda tinha. Só que no período de Uzias e Jotão havia ainda uma prosperidade. Havia ainda senso de justiça no meio ali do povo. Pode-se dizer que sim, havia, apesar da idolatria. Então o povo amava Uzias. O povo amava o período de Jotão, porque havia uma prosperidade. Porque, de certa forma, Deus abençoado. Quando existe um rei justo, um governo justo, o Senhor ele acaba abençoando, acaba prosperando o seu povo. Quando veio o período de Acais,
que é o exato momento que a gente se encontra aqui nessa lição, porém Acais aqui também já está com o período já morrendo. Só que Acais ele foi ímpio. Ele começou a transgredir as leis, sendo que Deus já tinha avisado. Não se podia fazer aliança com estranhos, não poderia casar com estranhos, não poderia levantar altares pagãos, idolatria, nada disso. E Acais acabou fortificando isso. Então acabou trazendo um declínio moral, ético, espiritual, econômico, e Judá virou um caos. O Reino do Sul começou a virar aí um caos. O pecado começou a ser fortificado, a idolatria, não se olhava mais para os órfãos, para as viúvas, para os pobres, a corrupção estava em massa. E é nesse caso que Isaías começa a receber essas profecias sobre os finais dos tempos. Como é que seria? Como essas nações seriam destruídas? Só que Isaías começou a profetizar sobre os babilônicos, sobre os assírios, sobre Judá, sobre Israel. Só que as profecias que ele estava recebendo, principalmente nessa lição de agora, não se cabia somente àquele Oriente, é mundial. Isso vai acontecer de fato mundial. E isso se dá a ênfase devido à quebra da aliança que o povo fez mediante ao Senhor, desde o pecado original, desde Adão e Eva. Desde quando Adão e Eva pecou, a corrupção, o pecado passou a habitar na terra, então tudo ficou perecível. Tudo vai ter um fim, como eu falei no começo. E a gente vai começar a entender que é a partir de agora. Então, a destruição da terra, como eu falei, não só cabe somente às nações dali, de Israel, de Judá, não, vai ser para toda a terra. Toda a terra está contaminada com um pecado, porque justamente violaram a aliança. O ser humano pecou, desde lá do começo de Adão e Eva, houve uma quebra de aliança e a própria palavra de Deus vai dizer que fomos destituídos da glória de Deus, fomos destituídos da salvação, da vida eterna. Não tínhamos direito mais. Quem adquiriu realmente esse direito, o livre acesso ao Pai e à salvação, foi Jesus por intermédio do seu sacrifício. Só que o povo não consegue se manter fiel. Alguns remanescentes, algumas pessoas conseguem se manter fiel, mas nem todos. E Deus ele não vai suportar isso por uma vida inteira, por uma eternidade. Pessoas nascendo, pecando, morrendo, perdendo a salvação, outros conseguem, outros não. E Deus ele faz uma aliança, destrói ali a nação pecaminosa, vem outra, faz uma aliança com o Senhor, começa tudo certo, depois começa a levantar altares pagãos, então isso vai ter um fim. Lembrando, o pecado matou o Filho de Deus, matou Jesus. A gente tem que ter clareza nisso. Deus não vai suportar isso por muito tempo. Então, o julgamento das nações ela vai acontecer. O juízo vai ser aplicado. Vai ter um juízo final, vai ter um fim. Aí vai ser ou vida eterna ou morte eterna. É o efeito do juízo. O efeito do juízo, gostaria de ler aqui algo muito interessante. Este julgamento universal é semelhante ao que vemos em outros textos apocalípticos bíblicos, onde Deus age diretamente para purificar a terra e corrigir as consequências do pecado humano. Isaías 24 portanto, um capítulo que nos lembra da seriedade do pecado e do inevitável julgamento de Deus, mas também prepara o caminho para a esperança que virá mais adiante no texto. E nesse caso, Deus, ele vai trazer a destruição do pecado, da terra, daquilo que é perecível, pecaminoso. Ele vai trazer o seu reino eterno, justo, sem corrupção, sem pecado. Para que ele possa aplicar esse reino, que vai ser o reino milenar, ele precisa destruir o pecado, ele precisa mudar o cenário do que está acontecendo. Ele não vai poder permitir a corrupção habitar no seu reino.
Então haverá uma separação, um julgamento, um juízo. As pessoas que fazem a obra da carne e as pessoas que fazem a obra, o fruto do Espírito, que tentam se santificar, que são santos. Quando eu digo santo, não é aquele o melhor de todas as pessoas e tal, que se acha, não estou falando desse santo. Eu estou falando de um santo, segundo a etimologia da palavra, que se separa, que se consagra, que confia em Deus, que está com Jesus, que faz de tudo para se desviar das obras da carne, onde o fruto do Espírito habita nele. Estou falando desse santo. Ele vai ter um efeito de do que? Da promessa da salvação, e não o efeito do juízo condenatório, como vai ter para aqueles que praticam a obra da carne. A obra da carne a gente já sabe qual é aquilo que vem do mundo, que agrada ao mundo: a prostituição, a inveja, a ira, tudo isso. E o fruto do Espírito que é amor, paz, longanimidade, benignidade, são as qualidades, as características que já vêm de Deus, gerado pelo Espírito Santo de Deus dentro de nossos corações. Amém? Até aqui todos entendidos. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários aí, tá? Que eu respondo no nome de Jesus. Estamos aqui para aprender uns com os outros. Vamos passar para o ponto 2. Aqui vai tratar sobre a questão da restauração de Sião e ressurreição. E aqui vai dizer o seguinte: se o capítulo 24 retrata o julgamento e a destruição, os capítulos 25 e 26 oferecem uma visão de restauração e esperança. O julgamento não é o fim da história. Deus promete restaurar o seu povo, a sua criação, e a cidade de Sião se tornará um lugar de redenção e alegria. Nós já estamos tratando aqui do reino milenar. Então haverá uma restauração. Quando se trata de Sião, é a própria Jerusalém. A Jerusalém local, ali de Judá, mas também se trata de Sião, a nova Jerusalém celestial. Quando se trata da questão da restauração, é porque é o seguinte: todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. A pessoa que, por mais que peque, que erre, que caia, mas se ela tentar novamente se erguer e começar a se colocar na presença de Deus, na brecha da presença do Senhor, ele vai restaurar. O pecado aqui não é para sempre. Se a gente se conectar, começar a ter forças para continuar a caminhada com o Senhor, sem desviar para a direita, para a esquerda, haverá uma restauração, e essa restauração será eterna. Não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, e nem risco de pecar, porque o Senhor irá transformar os nossos corpos, seremos perfeitos, semelhantes a Ele. E isso é uma promessa para aqueles que estão debaixo da presença do Senhor. Quando se trata da ressurreição, nós temos que entender um fato: a ressurreição daqueles que estavam mortos espiritualmente. Como assim, Hugo? Devido ao pecado. Quando a pessoa ela vive uma vida de pecado, ela está morta espiritualmente. E no momento que ela aceita a Cristo, o Espírito Santo habita no coração dela, vai fazer o quê? Uma purificação, vai ressuscitar essa pessoa. Por isso que a gente preza pelo batismo, batismo do arrependimento, batismo em águas. Você pode ver que quando a pessoa ela vai se batizar, ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela mergulha assim para trás, representando o quê? A morte, uma sepultura do velho homem, a morte do velho homem, e quando ela vem, ela ressurge, ressuscita uma nova criatura. Então nós temos essa ressurreição e temos a ressurreição dos mortos, daqueles que já morreram com Deus. Quando aconteceu o arrebatamento, segundo o apóstolo Paulo, que está escrito em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, versículo 3 ao 18, lá relata sobre o arrebatamento. A palavra de Deus vai dizer que os mortos irão ressuscitar primeiro, aqueles que estavam com Deus, não os que foram condenados, que praticavam a obra da carne, que estavam com Deus, irão ressuscitar primeiro, e aqueles que estão aqui na terra irão ser arrebatados. E a palavra do Senhor vai dizer que iremos nos encontrar com o Senhor nos ares.
Então haverá essa ressurreição também. E nesse período da ressurreição, do arrebatamento, também iremos nos encontrar com o Senhor, haverá o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para galardoar os cristãos fiéis. Não haverá condenação aí. Aí, após o tribunal de Cristo, haverá também as bodas do Cordeiro. Nesse período das bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, aqui na terra, após o arrebatamento, vai estar acontecendo o que chamamos de a grande tribulação, o reinado do anticristo. E será um reinado de 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande aflição, de grande tribulação. E a própria palavra de Deus vai dizer, está em Mateus, que nunca haverá nunca houve um período de tanto tormento e aflição como um período da grande tribulação, que vai ser a batalha de Armagedon também. A batalha de Armagedon, a última guerra, a última batalha ali da grande tribulação, é o período que o Senhor vai fazer o quê? A segunda vinda. Na sua forma visível, já glorificado, como Israel espera, né, que ele venha, com a igreja já ali redimida, transladada, transformada, para poder o quê? Derrotar Satanás e aplicar o milênio. A gente vai ver tudo isso aqui. Então, Isaías vai tratar sobre os cânticos dos remidos. Esse cântico dos remidos, ele é de autoria do próprio Isaías, que vai relatar a questão das pessoas que foram perdoadas, tiveram seus pecados perdoados. Aqueles que de fato se colocaram ali na presença de Deus, que aceitaram a Deus, que hoje aceitam a Cristo, têm os pecados perdoados, mesmo não merecendo, mas mesmo assim o Senhor ele nos garante a salvação. E haverá um banquete. O banquete em Sião foi justamente o que eu já falei aqui, é as bodas do Cordeiro. Isaías colocou o nome Sião, que é em Jerusalém, porém, a gente tem que entender que a Nova Jerusalém também é Sião. Quando eu falo de Nova Jerusalém, é a mansão celestial, certo? É o céu, o terceiro céu, a quarta dimensão. Em Apocalipse, capítulo 19, segundo o apóstolo João, confirma o que Isaías também enxergou, o que Isaías também profetizou, esse banquete. Só que esse banquete vai acontecer antes do reino milenar. Vai ser num período que eu falei, vai ter o tribunal de Cristo após o arrebatamento e assim as bodas do Cordeiro. Esse é o banquete. E a própria palavra de Deus vai dizer aqui, em Isaías 25:6 assim: O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Parece até uma coisa assim gordurosa, pecaminosa, mas não é. É algo de Deus, é algo celestial. Porém, quem já assistiu a minhas aulas antes já entendeu isso. A transcendência. Isaías transcendeu, enxergou esse banquete, trouxe para a terra e começou a descrever segundo as matérias que ele conhece daqui da terra. Só que a gente sabe que as coisas de Deus não tem nada daqui da terra, é um outro tipo de matéria que não nos foi revelado. Só que Isaías precisava descrever naquilo que ele chegou. Então ele transcendeu, mas no momento que ele voltou para falar dessa profecia, ele já não conseguiu transcender mais. Ele ficou na imanência de Deus, usando as matérias perecíveis aqui para tentar descrever o que ele chegou de fato ali na quarta dimensão, ou terceiro céu, como muitos conhecem. Então, um banquete em Sião é as bodas do Cordeiro, tá, gente? Então haverá um rico banquete escatológico, Deus trará a libertação da fome, da sede, da ignorância, da morte e da tristeza e das maldições. Esta profecia de Isaías também se refere ao reino futuro para os salvos em Cristo após a volta de Jesus. Então a gente já começa a entender aí. Haverá aí o banquete lá em Sião, né, a Nova Jerusalém. E após isso, o Senhor fará a segunda vinda aqui na terra para estabelecer o milênio. O correto é esse, para que a gente tenha um mapa mental correto. Então, quando ele vier aqui para estabelecer o milênio, justamente ali no centro de Jerusalém, que também é Sião,
vai ter o quê? A reunião de todos os povos, ele vai trazer os judeus, ele vai se ajuntar as nações, aos remanescentes a ele, vai estabelecer o reino milenar e vai dispersar o povo, para justamente o reino dele começar a ser administrado durante 1000 anos. É assim praticamente que vai acontecer. A derrota da morte. Lembra que tudo é perecível? Até a morte também terá um fim. A morte é consequência do pecado, desde Adão e Eva. Desde que o ser humano transgrediu as leis, estamos sujeitos à morte. A morte é um período de transição. Ou a alma vai para Deus, ou a alma é condenada ao inferno. Essa é a realidade, não dá aqui para esconder. É isso que acontece. A morte ela é um período de transição. Ou a alma volta para Deus, ou a alma é condenada. Isso vai passar. Essa morte vai acabar. Vai ter uma eternidade. Vai ter a vida eterna. Ou é a vida eterna, ou é a morte eterna, a condenação eterna. E para que a gente não caia justamente nessa maldição, temos que estar assegurados em Deus. Somente Ele pode nos livrar e nos salvar desse pecado. Então, peça a misericórdia do Senhor todos os dias sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Se você ainda não aceitou a Cristo, aceite, porque isso que eu estou falando aqui é real. Se você está me escutando, isso aqui é real, não é brincadeira. Isso vai acontecer, certo? Vamos passar para o ponto 3. Ponto 3 final, vitória final de Deus. Então vai ter a vitória final de Deus, a salvação do justo, dos justos, aqueles que realmente se conectaram ali com Deus, né? Se mantiveram fiéis. Quem é praticante do pecado não vai ter a salvação, vai ter a condenação. Estou falando isso mais de uma vez para que possamos entender e ficar bem claro. Isso é segundo a palavra de Deus, não é eu que estou falando, é a própria palavra de Deus que demonstra que isso vai acontecer. A derrota do dragão e da serpente, quando ele vier estabelecer o seu reino milenar aqui na Terra, vai ter a batalha de Armagedon. O anticristo vai pelejar contra ali Israel, contra o povo de Deus, vai tentar destroçar o povo de Deus, aqueles que vão tentar se manter fiel nesse momento de grande aflição. Vai ser nesse exato momento que a trombeta ali também toca e o Senhor ele vem no cavalo branco, glorificado para aplicar aqui o reino milenar. Então ele vai pegar o anticristo, o falso profeta, vamos ter uma trindade satânica, falso profeta, o anticristo e Satanás. É a trindade satânica. Veio justamente para blasfemar com a trindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que vai acontecer? Jesus ele vai prender no lago de fogo o falso profeta e o anticristo, e Satanás vai para o abismo, ali a parte do inferno, ficar preso por 1000 anos. E ele vai estabelecer o seu reino milenar. Estabelecer o seu reino milenar, o que vai acontecer? Aqueles que foram arrebatados já estarão no corpo revestido de luz, então não há pecado. Mas aqueles que ficaram do arrebatamento, mas foram fiéis, continuarão ainda no corpo de carne. Sim, continuarão. Então vai haver uma nova geração durante esses 1000 anos. Vai ter procriação, relacionamento, vai nascer filhos e filhas, até se findar esses 1000 anos. Quando for nos últimos 1000 anos, a última geração não vai se lembrar, não vai ter noção do que os primeiros passaram na grande tribulação. Aí a palavra de Deus vai dizer que Satanás vai ser solto, segundo o livro de Apocalipse, o que o apóstolo João enxergou. Satanás vai ser solto e ele vai fazer a última, entre aspas, a última batalha, né, de Gog e Magog. Ele vai tentar reunir os 4 cantos da terra, aqueles que quiserem se opor a Deus, para tentar destronar Jesus mais uma vez. Só que o próprio Jesus vai pelejar e vai derrotá-los. Não vai ter ali batalha nenhuma, ninguém vai batalhar. O Jesus ele vai fazer tudo isso. E nesse exato momento, ele vai pôr um fim em tudo. E vai vir um juízo final. Aí o juízo final é condenatório. O juízo final ele vai trazer justamente aqueles que aceitaram a marca da besta,
que estão no inferno, vai trazer todos que estão no inferno, vai julgar, vai condenar ao lago de fogo, que é a segunda morte, a morte eterna. E aqueles que permaneceram firmes no reino milenar passarão por esse julgamento, serão colocados à direita, né? À direita, aqueles que serão salvos, à esquerda, os que serão condenados. E assim, aqueles que forem encontrado o nome no livro da vida serão salvos. E aqueles que não, que realmente quiseram praticar a obra da carne, serão condenados ao lago de fogo. E assim teremos totalmente a restauração de Israel. A restauração de Israel faz parte do plano final de Deus de redenção e renovação. Essa restauração também sugere um mundo livre da maldição do pecado. A parte final do cântico resume a conduta de Deus para com o seu povo. As interrogações contidas no versículo 7 demonstram que o exílio que o povo enfrentará não será uma condenação sumária, mas sim uma lição amorosa e pedagógica. Vamos entender o seguinte: a restauração de Israel, ela já está sendo aplicada um juízo. Eles estão, às vezes, muitos ali estão transgredindo a lei de Deus. Vem o exílio babilônico não para castigá-los, mas para fazer eles perceberem que Deus, assim, eles não são nada. O exílio babilônico vem para ensinar isso. Para dizer mesmo assim: olha, se vocês continuarem permanecendo no erro, vocês vão continuar sofrendo, padecendo e vão perder a salvação de vocês. Então, todo o juízo que Deus ele aplica nesse exato momento aqui na terra, antes do juízo final, é para fazermos perceber que Deus, ele é tudo. Não adianta você trocar por um Deus pagão, fazer isso, aquilo. Deus, ele é um único ser, ele é o único digno de ser adorado, ele é o único que pode nos salvar, é o único que pode nos entregar a vitória, é Deus. Então vai ter essa restauração. E aqui vai dizer que o capítulo termina com a promessa de Deus: reunirá seu povo dos cantos mais distantes da terra, reunindo os filhos de Israel por um, trazendo-os de volta à terra prometida. Isso reforça a ideia de restauração e renovação total, segundo a qual o povo de Deus será reunido e restaurado para a sua plena glória. Então, aqueles que realmente foram restaurados, que estiverem debaixo da promessa de Deus nesse reino milenar, serão restaurados, serão salvos. E assim, no final de tudo, iremos para a Nova Jerusalém. Acabou tudo, queridos. É vida eterna, sem sofrimento, sem morte, sem dor, sem nada. Deus ele vai chegar dos nossos olhos toda lágrima, segundo o que diz Apocalipse. Então vamos se manter firme nessa promessa. Essa é a lição que eu queria trazer para vocês. O vídeo já está ficando longo. Eu queria explanar mais ainda, mas eu tenho certeza que desse básico aqui bem aplicado já deu para nós entendermos de fato como vai ocorrer, segundo a perspectiva do Apocalipse de Isaías, aquilo que Isaías enxergou, e também se confirma no Apocalipse de João, certo? Então, desde já aí, já agradeço. Vamos para a aplicação pessoal. O Apocalipse de Isaías nos lembra da seriedade do pecado, do inevitável juízo e do triunfo final de Cristo e sua vinda gloriosa. Que glória, gente! Então a gente vê que o pecado é algo sério, que nos traz o que? A destruição da nossa alma, traz a condenação eterna. E ninguém quer ser eternamente aí, né, um condenado, passar uma morte eterna no inferno, porque não tem mais volta. Vai ser dor e sofrimento. Essa vida aqui é passageira, mas existe uma outra eterna do outro lado. Aí eu faço uma pergunta para você. De que lado você quer estar? Você quer estar na vida eterna ou na morte eterna? Quando se trata de Apocalipse e escatologia, isso é algo bem sério, gente, de ser tratado. E assim eu quero finalizar, né, essa lição. Gente, escatologia e Apocalipse é assim mesmo, traz uma reflexão poderosa para as nossas vidas e nos faz refletir e parar para pensar como é que nós estamos realmente diante da presença do Senhor. Como é que nós estamos? E também é importante você também se aprofundar, ler a palavra do Senhor, receber a Cristo como o único suficiente Salvador. Ter pleno conhecimento. É importante que você estude as profecias, é importante que você leia a palavra, é importante que você estude escatologia, gente. É possível entender escatologia. Você não precisa fazer o avançado, não precisa. Não, menos saber o básico, que você precisa estar debaixo da promessa do Senhor
para a salvação, para a redenção, que haverá um reino milenar justo perante Jesus e que um dia estaremos com ele na Nova Jerusalém eternamente, que não haverá pecado. É esses básicos que a gente precisa entender, que o cristão deve entender. A gente tem anos na igreja e às vezes não entende essas questões, esses fatos. Então isso é importante nós entendermos, certo? Eu espero que todos tenham compreendido. Dúvidas, coloquem no comentário. Eu fui um pouco além da revista em certos pontos que eu tive que aplicar, porque Isaías só fala praticamente do reino milenar. Eu falei aí praticamente de tudo que vai acontecer desde o tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, da grande tribulação, porque uma coisa interliga a outra para que a gente tenha o melhor entendimento, certo? Eu amo o assunto de escatologia. Eu tenho até um livro que eu mesmo fiz para aqueles que tiverem interesse, querer adquirir. Eu ainda transformarei também em palestra, mas quem quiser adquirir, algumas pessoas já compraram de mim, gostaram. Mas se você quiser adquirir, entre em contato comigo, coloque aí nos comentários: Hugo, eu tenho interesse, eu quero saber como é, que aí eu entro em contato com você. Glória a Deus. Vamos orar, terminando. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, meu Pai, por essa lição maravilhosa, que todos venham ter um melhor entendimento, que venha dar tudo certo para nós, meu Pai, para que continuamos, Senhor meu Pai, diante da Tua presença. Repreendo toda a frieza espiritual. Pai, aqueles que ainda não receberam, Senhor meu Deus, meu Pai, o Teu nome, que não receberam o Seu como único e suficiente Salvador, Deus, que o Senhor possa convencer, tocar nessas pessoas, para que elas possam alcançar a vida eterna. E desde já quero te agradecer pela vida de cada um que está aqui me acompanhando. Eu agradeço, meu Pai, poderosamente. Muito obrigado, Senhor meu Deus. No nome de Jesus. E assim, desde já. Amém. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.